Ao ordenar a invasão da Ucrânia, em 2022, o presidente russo Vladimir Putin esperava ampliar seu poder e influência. Alguns afirmam que ele queria reconstruir a União Soviética gradualmente, começando pela Ucrânia e depois outros territórios, estabelecendo-se como uma espécie de líder supremo, não apenas da Rússia, mas também de várias outras nações. Quase 4 anos depois, ocorre o oposto. Putin falhou em conquistar a Ucrânia e começa a perder o controle de regiões da Rússia. A história se repete. Como a União Soviética colapsou, a Rússia começa a enfrentar destino parecido, com claros sinais de separatismo. Ninguém imaginava isso quando a guerra começou há alguns anos. Naquela época, a Rússia parecia forte e unificada, com o poder e a influência de Putin sendo absolutos. Grande parte da população russa apoiou a chamada Operação Militar Especial nos primeiros dias. Muitos são influenciados ou doutrinados pela propaganda do Kremlin na televisão e jornais. Embora certamente tenha havido alguma dissidência, com muitas pessoas indo às ruas para protestar contra a invasão, grande parte da população simplesmente concordou, permaneceu indiferente aos acontecimentos ou até mesmo se ofereceu ativamente para ir e lutar na linha de frente. Com o passar do tempo, no entanto, o clima realmente mudou. Uma pesquisa recente do Centro Levada mostrou o quanto as pessoas estão cansadas e exaustas da guerra. Cerca de 66% dos entrevistados afirmaram preferir negociações de paz ao invés da continuação dos combates. Em alguns grupos, 74% das mulheres e 80% dos jovens de até 24 anos se destacam ainda mais. Desejam cessar-fogo ou acordo de paz rapidamente. E apenas 27% dos russos afirmando que os combates devem continuar. A pesquisa também revelou o que já sabemos. Essa guerra finalmente chegou à Rússia. Por muito tempo, muitos russos podiam, de fato, enterrar a cabeça na areia e não se preocupar com o que estava acontecendo na Ucrânia. Afinal, tudo isso ficava a centenas ou milhares de quilômetros deles. Eles não viam nem sentiam os efeitos de forma pessoal, nos estágios iniciais. Então não precisavam necessariamente pensar sobre o que estava acontecendo ou formar qualquer opinião forte a respeito, de um jeito ou de outro. Em um país com altos custos e baixa qualidade de vida, muitos já tinham problemas demais para se preocupar. Com o tempo, a Ucrânia permitiu que o povo russo visse por si só as realidades da guerra. As forças de Kiev fizeram incursões além da fronteira russa, como a Ofensiva de Kursk, de 2024, e realizaram vários ataques de longo alcance contra aeródromos, refinarias, postos de comando, depósitos de munição e outros alvos militares na Rússia. Ataques são frequentemente testemunhados e filmados por russos comuns, que agora ouvem e veem drones ucranianos sobrevoando para destruir oleodutos, tanques de petróleo ou ativos militares russos. O povo russo também está sentindo os efeitos da guerra de inúmeras outras maneiras. Muitos já viram uma ou mais pessoas conhecidas se ferirem no conflito, por exemplo, ou até mesmo morrerem nas linhas de frente da Ucrânia. Estima-se que a Rússia já tenha tido até 14 milhões de baixas desde o início da invasão em grande escala. Outros têm amigos ou familiares que ainda estão vivos, mas ainda não voltaram para casa. Eles são obrigados a pensar, com o tempo passando, se algum dia verão novamente seus amigos, pais, maridos, irmãos, filhos e parentes, ou se também serão incluídos nas enormes baixas do Kremlin. Milhões de russos também sofrem com os impactos financeiros da guerra. O peso das sanções de vários países ocidentais enfraqueceu gradualmente a economia do Kremlin. O rublo desvalorizou e os preços de alimentos, combustíveis e itens essenciais subiram. Falando em combustível, muitas regiões russas atualmente enfrentam uma crise dramática de combustível, também, e em grande parte devido aos ataques cuidadosamente orquestrados pela Ucrânia à infraestrutura petrolífera. Como resultado, centenas de postos de gasolina não tiveram outra opção a não ser fechar, e outros se viram obrigados a impor limites rigorosos sobre a quantidade de combustível que cada cliente pode comprar. Mesmo quem não perdeu alguém ou não foi afetado diretamente pela guerra, ainda assim está tornando a vida deles mais difícil de forma indireta, com o dinheiro que ganham e economizam valendo muito menos do que antes. Diversas liberdades pessoais, como viajar e se expressar, foram limitadas pelo Kremlin.
A pesquisa mostra que 58% dos entrevistados afirmaram que a operação militar especial impactou suas vidas ou de suas famílias, e 22% disseram ter sido muito afetados. E em algumas regiões da Rússia, essas pessoas irritadas, cansadas e frustradas, não estão simplesmente sentadas sentindo pena de si mesmas. Elas estão começando a agir ativamente, liderando apelos por algum tipo de rebelião ou movimento para se separarem e separarem suas terras do restante da Rússia, para cortar os laços com o Kremlin de uma vez por todas. Isso ocorre na República de Sakha, também chamada de Iacútia. A República de Sakha é o maior sujeito federal da Rússia em área e também a maior subdivisão de país do mundo, cobrindo mais de 3 milhões de quilômetros quadrados ou quase 12 milhões de milhas quadradas. Ela cobre grande parte do Distrito Federal do extremo leste da Rússia e abriga Iakutsk, conhecida por ser a cidade grande mais fria do mundo. Antiga morada de povos nativos e migratórios, a região foi colonizada pela Rússia no século XVII. Sempre houve uma corrente de ressentimento nesta parte da Rússia, com muitas pessoas aqui irritadas com a forma como sua terra foi tratada por aqueles que estão no poder em Moscou. Ciente disso, Putin se esforçou para controlar totalmente a região e reprimir qualquer possibilidade de levante. Ele usou várias reformas legais e impôs restrições para limitar a autonomia da República. Em 2016, ele lançou o Hectare do Extremo Oriente, programa que oferecia lotes de terra a russos dispostos a migrar para o Extremo Oriente. Não é surpresa que Putin queira manter um controle firme sobre a República de Sakha, já que a região é imensamente rica em recursos naturais preciosos. Lá está a Mina Mir, uma das maiores e mais profundas minas de diamantes a céu aberto do mundo, onde os diamantes foram descobertos em 1955. O maior diamante já extraído na Rússia foi encontrado lá no início deste ano, com 468 quilates impressionantes. Sakha é rica em ouro e gás, gerando bilhões para a economia russa anualmente. Apesar de muitos habitantes serem dos mais pobres do país, lutando para sobreviver em moradias precárias e condições miseráveis. Milhares de pessoas desta parte da Rússia também lutaram e morreram na guerra com a Ucrânia, em quantidade muito maior do que aquelas das regiões mais ricas. Estima-se que na Ucrânia morreram e se feriram cerca de 40 vezes mais iacutos do que soldados do distrito de Moscou. Isso evidencia o grande desequilíbrio no exército de Putin, com tantas pessoas de regiões mais pobres e negligenciadas sendo efetivamente forçadas a lutar, enquanto aqueles em territórios mais ricos têm o luxo de ficar em casa e continuar desfrutando de seus altos salários e estilos de vida confortáveis. Sakha, na Rússia, enfrentou negligência e adversidade por gerações e tornou-se um barril de pólvora, só esperando uma faísca para incendiar tudo. Agora, parece que a guerra na Ucrânia pode ser essa faísca e toda a região pode estar prestes a explodir. Alexander Ivanov, parlamentar local, tomou recentemente a ousada iniciativa de debater publicamente a separação da região do restante da Rússia. Falando em setembro, Ivanov pediu unidade entre todos os muitos povos indígenas que foram vítimas da colonização russa ao longo dos séculos. Ele apelou diretamente a povos como tártaros, Sakar, Kumiks, ávaros, Mari e outros para se unirem contra o Kremlin. Temos um inimigo comum: os colonizadores de Moscou. Não somos inimigos entre nós. Não se pode permitir conflito entre as repúblicas e os povos indígenas. É exatamente isso que Moscou quer. É a base do seu poder colonial. O deputado pediu unidade entre os povos e culturas das regiões orientais da Rússia, incentivando-os a deixar de lado diferenças passadas, como religião, origem e barreiras geográficas, para se unirem contra o inimigo comum. Ivanov também mencionou os recentes protestos em massa na República de Altai, Rússia, onde milhares foram às ruas para se manifestar. Putin e seus aliados no Kremlin buscavam dominar a região, promovendo reformas legais e emendas constitucionais que acabaram com a autogestão local em toda a República, tirando o poder dos povos indígenas que vivem lá há séculos e passando para autoridades superiores leais ao Kremlin. Crescem os temores de que o Kremlin queira unir a República de Altai à região de Altai Krai, reduzindo ainda mais o controle e a autonomia do povo Altai.
Diversas manifestações em massa ocorreram na pequena e pouco populosa região em 2025. Lideradas por Aruna Arna, 39 anos, ativista, jornalista e chefe do Conselho de Moradores da Organização da República de Altai. Sem surpresa, o Kremlin reprimiu Ana, sendo detida em 24 de setembro por forças russas sob falsas acusações de incitação ao terrorismo. Mesmo com Ana presa, o movimento que ela liderou deve continuar. O Kremlin não pode simplesmente apagar a raiva, o medo e a frustração de toda a população. Na República de Sakha, Alexander Ivanov incentivou moradores locais e das regiões vizinhas a se inspirarem nas cenas de Altai e desafiem a autoridade de Moscou, finalmente. Muitos combatentes locais já atenderam ao chamado e decidiram lutar contra a Rússia na guerra da Ucrânia. Muitos iacutos se juntaram ao batalhão siberiano da Ucrânia para lutar contra as forças russas, inspirando compatriotas e sonhando com o dia em que sua terra natal seja livre novamente. E não é só na República Sakha que ondas de resistência e rebelião estão surgindo. Na verdade, na região da Ingushétia, a situação está se tornando muito mais explosiva, para dizer o mínimo. Na região do norte do Cáucaso, na fronteira com a Geórgia, a República da Ingushétia é a menor subdivisão federal da Rússia, exceto cidades, e abriga o povo inguxe, com uma população total de pouco mais de 500 mil de pessoas. É uma das regiões mais pobres e instáveis da Rússia, marcada por uma história de violência, corrupção e crime. Recentemente, essa pequena república de maioria muçulmana virou uma mini-zona de guerra. Confrontos continuam entre o Exército de Libertação da Ingushétia, criado em 2023, e autoridades russas. Ataques acontecem quase todo mês. Em junho, militantes ingushes usaram drones para atacar um posto de fronteira russo na Ossétia do Norte, matando 2 agentes do Serviço Federal de Segurança. Em agosto, ataques coordenados incendiaram depósitos militares no Daguestão. O Exército de Libertação Inguxês divulgou vídeos de suas tropas armadas, organizadas e patrulhando, prontas para novas ordens. Eles fazem parte de uma tendência maior que se espalha rapidamente pelo Cáucaso. Outra formação separatista também foi criada lá, conhecida como Movimento de Libertação do Cáucaso. Chechenos, daguestaneses e ingleses lutam juntos sob a mesma bandeira contra os colonizadores russos. A Ucrânia apoia esse movimento de forma inteligente, liderada pela Direção Principal de Inteligência Inteligência de Kiev, oferecendo informações táticas essenciais para apoiar os combatentes da resistência anticolonial. Com isso, o movimento realizou recentemente um ataque preciso e explosivo contra um tenente-coronel russo de uma unidade local de contra-sabotagem, matando o oficial junto com seu motorista e assistente. Ataques como esse enviam uma mensagem. E é uma mensagem que o Kremlin deve estar ouvindo alto e claro. Em toda a Rússia, as pessoas estão cansadas de serem tratadas como gado, com filhos, irmãos e maridos sendo tirados das ruas e mandados morrer na Ucrânia. Cansados de ver suas terras devastadas para enriquecer a elite de Moscou, eles não aceitarão mais isso. Se o Kremlin não quiser ouvir ou ajudar, Kiev intervirá com prazer. O Direção Principal de Inteligência ucraniano tem feito exatamente isso, liderado por Kirilo Budanov, para inspirar os separatistas, fomentam rebeliões e encorajam minorias étnicas e indígenas na Rússia a desafiar o Kremlin e se manifestar. Analistas agora chamam essa estratégia de Plano de Budanov, simples e muito eficaz. Em Sakha, Altai, Gushétia e outros locais, os agentes de Budanov apenas dizem a verdade. Eles estão contando às pessoas o que realmente está acontecendo nesta guerra, mostrando fatos e dados que indicam o foco do Kremlin em recrutar minorias e regiões pobres, enviando milhares de iacutos, daguestaneses, ingleses e outros povos indígenas para a morte na Ucrânia, usando-os apenas como bucha de canhão descartável em uma guerra inútil e sem fim. Eles estão explicando como, mesmo que as pessoas dessas regiões representem menos de 10% da população total da Rússia, de alguma forma, elas correspondem a cerca de 40% de todos os seus soldados contratados. Quando as comunidades percebem essas estatísticas, veem que são exploradas, enquanto oficiais do Kremlin e a elite de Moscou vivem no luxo.
Isso os faz lembrar de vários exemplos do passado, quando suas terras e seu povo foram tratados como menos dignos e menos importantes. Isso inevitavelmente gera muita raiva, que cresce a cada geração e está pronta para explodir. Os agentes de inteligência ucranianos também estão ativamente entrando em contato e fazendo contato com as pessoas que estão prontas e dispostas a promover mudanças. As redes subterrâneas de insurgentes e ativistas exilados. Eles oferecem inteligência, treinamento e logística, ajudando-os a iniciar resistência contra os opressores do Kremlin. Do ponto de vista da Ucrânia, é uma situação em que todos ganham. Quanto mais tumulto e agitação se espalham dentro da Rússia, mais fraco o Kremlin se torna. Com a fragmentação da sociedade russa, o ressentimento crescerá, e a imagem de Putin como líder todo-poderoso e sempre no controle começará a ruir. Além disso, se a Rússia tiver que dedicar dinheiro, recursos e possivelmente até soldados para combater levantes em suas próprias regiões, terá menos recursos para gastar lutando contra a Ucrânia. Não só indígenas e minorias étnicas estão cansados da guerra e das ações do Kremlin. Como a pesquisa citada mostra, a maioria dos russos, independentemente de idade ou origem, quer o fim desse conflito. Poucos apoiam ações militares contínuas na Ucrânia e muitos só querem voltar à paz. Isso era o maior temor de Putin. Ele fez de tudo para manter o povo ao seu lado durante a guerra na Ucrânia. Por isso, ele insiste em chamar de operação militar especial, pois não traz as mesmas associações e conotações da palavra guerra. Ele também usou todos os truques habituais do seu repertório, espalhando mentiras e propaganda, escondendo a verdade e distorcendo a narrativa para criar uma falsa imagem da guerra e sua importância. Ele chegou a restringir ou bloquear o acesso a veículos de notícias online e sites populares como o YouTube, para dificultar ao máximo que o povo russo comum descubra a verdade sobre o que realmente está acontecendo na Ucrânia. Mas todo o esforço de Putin está realmente desmoronando. Sejam indígenas em Altai, lamentando perdas na Ucrânia, ou cidadãos de cidades como Nizhny Novgorod. Precisa gastar boa parte do salário só para abastecer o carro? Muitos russos sentem os efeitos da guerra como nunca e ficam mais irritados à medida que percebem isso. Assim, pode ser questão de tempo até que sussurros de rebelião e movimentos separatistas se tornem uma grande fragmentação da Federação Russa. A guerra da Rússia contra a Ucrânia foi um fracasso. Em todos os aspectos, Vladimir Putin não atingiu os objetivos de sua suposta operação militar especial. A Rússia fracassou logo de início ao não conquistar a Ucrânia em 3 dias, como Vladimir Putin esperava, mas esse foi só o começo. Já se passaram quase 4 anos e toda a guerra tem sido marcada pelo fracasso da Rússia em tudo o que tentou. Veja todos os fracassos russos explicados em 19 minutos. Começamos com fracassos isolados, que foram sinais de derrotas bem maiores. A principal delas foi uma das primeiras derrotas da Rússia, Ilha da Cobra. Esse afloramento rochoso, situado na região noroeste do Mar Negro, parece insignificante à primeira vista. Porém, a Ilha da Cobra foi um dos primeiros territórios capturados pela Rússia nos primeiros meses da guerra. Sabia que dominar a ilha daria à frota do Mar Negro melhor acesso ao interior da Ucrânia, mas mantê-la sob controle era o desafio. Como relatou a BBC em junho de 2022. A Ilha da Cobra é muito difícil de defender, pois está vulnerável a ataques de todos os lados, e é grande o suficiente apenas para abrigar uma pequena guarnição encarregada de defender o rochedo. Fica só a 35 quilômetros da costa da Ucrânia, o que é bom para quem controla a linha costeira. Mas a Rússia não controlava. A Ucrânia fez o que se esperava, enviando mísseis e projéteis de artilharia em um fluxo constante para a Ilha da Cobra durante 4 meses. Eventualmente, a resistência russa cedeu. Longe de suas principais bases no Mar Negro, a Rússia teve que deixar uma ilha onde planejava instalar equipamentos de guerra eletrônica e antiaérea. A Ilha da Cobra voltou à posse da Ucrânia. Nosso próximo erro foi um dos principais motivos para isso. O naufrágio do Moskva, navio-chefe da frota do Mar Negro, foi uma humilhação inesperada para Putin na Ucrânia. O inimigo da Rússia quase não tinha marinha e nenhum navio de guerra. O tamanho ou força do Moskva não importavam.
O erro da Rússia com o Moskva foi presumir que a Ucrânia não atacaria seus navios com mísseis. No entanto, a Ucrânia fez exatamente isso, usando ainda por cima um míssil produzido internamente. Lembre-se de que isso foi apenas alguns meses após o início da guerra, antes de qualquer um perceber que a Ucrânia tinha a capacidade de construir esse tipo de míssil. A perda do Moskva comprometeu seriamente as chances da Rússia de controlar o Mar Negro. Foi um sinal do futuro, com a Ucrânia melhorando mísseis, criando drones e usando mísseis ocidentais como o Storm Shadow. Mas da frota do Mar Negro desmorona. O poderio naval que a Rússia deveria impor sumiu. Cerca de um terço da frota do Mar Negro foi destruída e o restante dos navios está escondido. A Ucrânia não precisou de uma marinha tradicional para sair vitoriosa contra Moscou e seus semelhantes. A Rússia acreditou que era isso que a Ucrânia precisava, e esse foi seu erro. Um erro mais comum ocorreu na Batalha do Aeroporto de Hostomel, iniciada em 24 de fevereiro e encerrada em menos de 36 horas com a derrota russa. A apenas 19 quilômetros do centro de Kiev, Hostomel foi prioridade para Putin nos primeiros dias da invasão. A Rússia enviou tropas para ocupar o aeroporto e avançar com batalhões aerotransportados e aviões de transporte. Assim, a Rússia pôde usar Hostomel como base principal para atacar Kiev, e conseguiu. Ela tomou o controle do aeroporto de Hostomel. No entanto, não conseguiu usar o aeroporto para alcançar seu principal objetivo de realizar um desdobramento rápido em Kiev. Por que subestimou a resposta da Ucrânia? A artilharia ucraniana atrasou as unidades aerotransportadas russas, adiando a captura do aeroporto e impedindo o avanço rápido em Kiev desejado por Putin. Além da artilharia, a Ucrânia usou obstáculos como caminhões e a carcaça de um helicóptero russo K-52 Alligator abatido para bloquear pistas e impedir o uso por unidades russas. Os atrasos dessa abordagem impediram o ataque imediato a Kiev. A Ucrânia rapidamente lançou um contra-ataque contra os 300 russos que não podiam mais ser reforçados pelos 1.000 soldados. A Rússia planejava enviar soldados ao aeroporto de Hostomel por via aérea, mas muitos foram capturados e eliminados. Mesmo com os reforços tomando o aeroporto de Hostomel para a Rússia, o dano já estava feito. O aeroporto ficou inutilizável após a batalha, porque a Rússia, como fez ao longo de toda a guerra, cometeu o erro de subestimar seu inimigo. Todos esses 3 incidentes decorreram desse erro. A Rússia subestimou a Ucrânia constantemente durante os primeiros meses da guerra e pagou o preço todas as vezes. Saiba mais sobre esses 3 erros e outros em um vídeo publicado em novembro de 2023. Por enquanto, basta saber que esses fracassos iniciais da Rússia foram apenas um sinal do que estava por vir no restante da invasão de Putin. Agora, vamos abordar um dos fracassos mais recentes da Rússia ao tentar tomar Pokrovsk. Em maio, a Rússia iniciou preparativos para uma ofensiva de verão visando capturar Pokrovsk, em Donetsk, Ucrânia. Essa cidade foi por muito tempo uma fortaleza e centro logístico vital para soldados ucranianos em Donetsk e Donbass. Ao capturar essa cidade, a Rússia ficaria apta a tomar o restante de Donetsk e atingir um dos principais objetivos de Putin na invasão. Putin queria tanto que Pokrovsk caísse no verão que enviou 110.000 soldados só para a cidade. A Rússia obteve algum sucesso no verão. No início, usando uma nova estratégia envolvendo o envio de pequenas unidades de infiltração, a Rússia capturou vários pequenos assentamentos ao redor de Pokrovsk. Também formou um estreito saliente em direção à cidade, colocando Pokrovsk à beira de cair. A Ucrânia enviou a Brigada Azov para organizar suas tropas de defesa. A Ucrânia fechou o saliente e recuperou boa parte do território perdido perto de Pokrovsk no segundo semestre do verão. As tropas russas, desgastadas, exaustas e em número insuficiente pela estratégia de pequenas unidades, não conseguiram manter o que capturaram. Como declarou a Euromaidan Press em 20 de outubro, Pokrovsk é missão fracassada para Putin. A cidade não caiu até o final do verão e ainda permanece de pé hoje. Desde 21 de agosto, a Rússia perdeu 13.945 soldados, além de dezenas de tanques e veículos blindados no ataque a Pokrovsk. Lembre dessa blindagem. Falaremos sobre o fracasso da Rússia, nisso mais adiante no vídeo. Putin precisa capturar toda a região de Donbass até o fim do inverno. Segundo a Euromaidan Press,
A queda de Pokrovsk foi crucial para esse objetivo. Ou seja, a realidade que a Rússia enfrenta agora é que fez praticamente nenhum progresso no Donbass desde o início da ofensiva de verão. O Donbass não vai cair até o fim do inverno, e você pode anotar mais um fracasso russo na lista. Agora, vamos dos ataques russos fracassados à total incapacidade da Rússia de se defender. Os ataques da Ucrânia às refinarias de petróleo russas representam mais um constrangimento estratégico para a Rússia. Assim como os fracassos citados, esses ataques às refinarias ocorrem porque a Rússia subestimou a Ucrânia. Especificamente, a Rússia acreditava que a Ucrânia não tinha as capacidades de longo alcance necessárias para atingir muitas das refinarias mais valiosas do país. A defesa aérea era fraca, pois muitas unidades russas foram enviadas para a Ucrânia ou Crimeia. Uma vulnerabilidade criada pela Rússia surgiu, e a Ucrânia passou meses aproveitando isso. Entre agosto e outubro, a Ucrânia realizou repetidos ataques aéreos contra refinarias de petróleo russas. A BBC relata que a Ucrânia conseguiu atingir 21 das 38 maiores refinarias da Rússia desde janeiro. A Ucrânia tem agora uma taxa de sucesso bem maior do que em ataques anteriores ao refino russo. A Ucrânia acerta seus alvos. 48% mais do que em todo 2024. Desde janeiro, a refinaria de Ryazan, que produz 340 mil barris de derivados por dia, foi atingida 5 vezes. A escassez de gasolina já atinge 84% das regiões federais da Rússia e se espalha rapidamente. O canal Direct e alguns veículos afirmam que até 40% da capacidade de refino de petróleo da Rússia foi desativada. Com 21 das 38 refinarias atingidas, várias repetidas vezes, fica claro que a Rússia falha em proteger um de seus recursos mais valiosos. O povo russo está começando a sentir o aperto. A escassez de gasolina trouxe a guerra que Putin começou de volta para a Rússia, que é a última coisa que Putin queria. A pressão está aumentando. A Rússia teve que importar gasolina de países como China e Belarus para suprir sua demanda interna. Forçado a escolher entre alimentar seu povo ou o exército. Putin foi forçado a uma situação sem saída pela Ucrânia e parece não haver nada que ele possa fazer a respeito. As refinarias de petróleo da Rússia precisam de defesas aéreas adequadas. É difícil fornecer defesas quando a Ucrânia já destruiu 1.229 unidades antiaéreas desde o início da guerra, e as restantes são necessárias na Ucrânia e Crimeia. As refinarias russas continuarão queimando. Nenhuma defesa virá. Dissemos que a Rússia está perdendo equipamentos. Mais cedo, pedimos que considere os tanques e veículos blindados da Rússia, pois eles indicam outro grande fracasso do país na guerra da Ucrânia. Os tanques da Rússia já se foram, e todo o resto vai acabar mais cedo ou mais tarde. Na sua teimosia, ele acreditava que a Rússia só precisava colocar mais de tudo no campo de batalha, para forçar as defesas da Ucrânia a desmoronarem. Putin enviou dezenas de milhares de blindados em ataques massivos e mecanizados na invasão. Os drones da Ucrânia e as armas ocidentais destruíram esses blindados a tal ponto que a Rússia mal tem algum deles sobrando. Segundo o Daily News Hungary, a Rússia tinha cerca de 7.300 tanques em estoque antes da guerra. Agora são 2.500, parece muito, mas os números não mostram tudo. Dos 2.500 restantes, apenas 92 são considerados em boas condições, afirma o portal. Quanto ao restante, eles se enquadram nas categorias de ruim ou pior, o que significa que precisam de uma restauração completa ou só servem para fornecer peças que possam ajudar a colocar outros tanques em operação. A Rússia está sendo forçada a depender de tanques mais antigos da era soviética para manter os ataques mecanizados contra as defesas da Ucrânia. E esses tanques são tão fracos que os drones da Ucrânia conseguem lidar com eles facilmente. Sobre tanques novos, a Rússia também não está se saindo bem. O Daily News Hungary diz que a Rússia está construindo apenas entre 90 e 100 tanques por ano, sendo que 90% desses tanques, na verdade, são reformados. Modelos antigos, não tanques novos. A Novaya Gazeta analisou em julho a situação dos blindados russos com base em um relatório do ISW. Ela diz que a Rússia possui apenas 46% dos tanques,
48% dos blindados de transporte e 42% dos veículos de combate de infantaria em relação ao período pré-guerra. A maioria desses veículos está em péssimo estado de conservação. O ISW indica que a Rússia pode esgotar suas reservas de blindados até o fim de 2025, segundo o veículo. Então, a Rússia está enfrentando dificuldades com blindados devido aos seus muitos erros no campo de batalha. Ela também não está se saindo bem com o restante de suas armas. Segundo o Kiev Independente, em julho, a Rússia compra o máximo de armas de parceiros estrangeiros, incluindo 250 mil toneladas de explosivos em 2024 e 119 mil toneladas dos mesmos materiais até meados de 2025. A Rússia não está apenas ficando sem tanques, está ficando sem tudo por causa dos próprios erros. Você saberá assistindo nosso vídeo sobre o estoque da Rússia. Mas por que o país está ficando sem recursos? Erros no campo de batalha foram decisivos, mas falhas na produção de armas também contribuíram. Sim, nosso próximo erro russo aconteceu muito antes de Putin invadir a Ucrânia, e isso afetou tudo o que a Rússia tentou fazer desde então. O simples fato é que a Rússia está fabricando armas terríveis, e elas não são boas o suficiente para garantir que vencerá a guerra. Em setembro de 2022, o Asia Times já questionava se o armamento russo era na maioria sucata. O veículo destaca que as armas russas sempre foram confiáveis e eficazes na era soviética, mesmo sem serem chamativas. Se a Rússia tivesse mantido as armas da era soviética que agora está usando na Ucrânia, elas poderiam até ter causado mais impacto do que realmente causaram. O colapso da União Soviética causou um choque econômico na Rússia, prejudicando o desenvolvimento de armas. A Rússia recuperou os gastos, mas não conseguiu criar um arsenal eficiente. O equipamento não foi mantido nem atualizado, segundo o Asia Times. O dinheiro ia primeiro para itens de prestígio e só depois para a melhoria de equipamentos mais antigos. Por exemplo, a blindagem e os sistemas de controle de fogo dos tanques melhoravam muito lentamente. Atualizações importantes, incluindo sistemas de proteção ativa, nunca foram implementadas, segundo o portal. A Rússia, que por tanto tempo focou na funcionalidade, passou a direcionar sua atenção para a aparência. Foi um erro e suas armas sofreram por isso. A organização Ação contra a Violência Armada acrescenta que a corrupção endêmica na indústria de defesa russa também desempenhou um papel. Ela diz que a indústria é pouco fiscalizada, permitindo que oligarcas, incluindo Putin, lucrem com subornos e contratos caros. Muitos lucraram, mas as armas dessa indústria corrupta não têm o padrão que a Rússia precisa para vencer a Ucrânia. Publicamos outro vídeo explicando por que as armas da Rússia são tão ruins. Confira para saber mais. Agora, vamos a outro fracasso russo: deixar tantos soldados morrerem. Ou, talvez mais precisamente, forçando esses soldados a ataques suicidas que resultaram em uma taxa massiva de baixas. Vários erros já citados, como o mau estado das armas russas e a perda de blindados, se unem à estratégia de ataques suicidas, a tal ponto que a Rússia já sofreu mais de 11 milhões de baixas até 14 de outubro. O Ministério da Defesa do Reino Unido informa que a Rússia volta a perder mais de 1.000 soldados por dia. Após um curto verão, conseguiu ficar abaixo desse número. A Rússia insiste em manter ritmo operacional alto, mesmo com dezenas de soldados mortos por drones e defesas da Ucrânia. Esse é o grande erro. A Rússia se recusa a mudar sua estratégia. O sacrifício de sangue em grande escala parece ser uma característica das forças armadas russas para Putin, não uma falha. Por fim, há 3 fracassos russos que vão além da guerra na Ucrânia e afetarão o país pelas próximas décadas. A Rússia está estrategicamente enfraquecida, fortaleceu a OTAN e está ficando sem dinheiro. No fronte estratégico, um dos objetivos de Putin com a invasão da Ucrânia era conquistar uma grande porção de território que permitiria à Rússia representar uma ameaça maior à Europa Ocidental. Após mais de 3 anos e meio de guerra, a Rússia recorre a ataques híbridos e provocações aéreas para lembrar à Europa Ocidental que ainda é uma ameaça. Como observou o The Conversation, em um artigo de 13 de outubro, essas provocações são mais um sinal da posição enfraquecida da Rússia do que da força do país. Segundo o veículo, elas ocorrem porque as ofensivas russas na Ucrânia enfraquecem, e Putin tenta distrair o mundo disso. Segundo o The Conversation, vemos agora uma estratégia russa antiga,
que sempre indica disposição para recuar. Um elemento mal compreendido da doutrina estratégica russa é o conceito de escalar para desescalar. Embora mais comum na estratégia nuclear, essa tática se aplica a toda a doutrina estratégica da Rússia. Segundo o veículo de comunicação, Putin está usando essa abordagem para tentar buscar uma solução diplomática para a guerra que ele iniciou, provavelmente um acordo de paz. Essa mudança é um fracasso russo, pois Putin usa força falsa, em vez de poder real para alcançar seus objetivos. E aqueles que ele está mirando fora da Ucrânia sabem disso. Falando em pessoas fora da Ucrânia, isso nos leva à OTAN. Se a Rússia achou que intimidaria a OTAN a reduzir sua força com suas ações na Ucrânia, estava muito enganada. Depois que a invasão de 3 dias fracassou, a OTAN só ficou mais forte nos anos seguintes. A Organização de Defesa Coletiva ganhou novos membros, Suécia e Finlândia, que aderiram após décadas de semi-neutralidade devido às ações da Rússia na Ucrânia. Em particular, a decisão da Finlândia de aderir coloca mais uma nação alinhada à OTAN bem na fronteira com a Rússia. Era justamente o que Putin queria evitar ao invadir a Ucrânia. O Conselho Atlântico afirma que a OTAN não recua diante das provocações citadas. Quando a Rússia enviou drones e caças ao espaço aéreo da OTAN, vários membros da organização responderam dizendo que vão abater esses ativos aéreos se a Rússia tentar novamente. Até o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, antes cético sobre a OTAN, agora apoia a organização de forma inesperada para Putin. A Rússia tentou enfraquecer a OTAN, mas falhou e agora a OTAN está mais forte do que nunca. Isso nos leva ao último dos 3 fracassos russos mencionados. Quase 4 anos de uma guerra que a Rússia nunca esperou ter que travar tiveram um impacto devastador na economia do país. Agora o país tem um prazo para quando precisa vencer na Ucrânia, e esse prazo é daqui a 18 meses. Em 16 de outubro, Peter Helm relatou no Euromaidan Press que restam apenas 40 bilhões de dólares americanos no Fundo Nacional de Emergência da Rússia, que já teve 145 bilhões de dólares americanos. Putin tem usado esse fundo para sustentar a invasão, mas não conseguirá por muito mais tempo, diz Helm. Ele relata comentários feitos pelo Chief Executive Officer da Expertise Industrial da Ucrânia, Volodymyr Vlasiuk, que diz: agora a situação é crítica. Eles não conseguem manter a guerra nesse ritmo. Durante muito tempo, os gastos com a guerra ultrapassaram todas as previsões da Rússia, afirma Vlasiuk. Ele observa que a Rússia vai gastar 38% do seu orçamento federal na guerra na Ucrânia em 2026 e pode gastar até 229 bilhões de dólares só em 2025. Inflação, estagflação, queda do setor privado e colapso do padrão de vida do russo médio mostram o fracasso de Putin em considerar seu povo. Devido à visão limitada em buscar sucesso na Ucrânia, isso pode ser o maior erro de Putin. Mesmo que a Rússia supere todos os erros citados no vídeo e vença na Ucrânia, pode levar anos ou décadas para se recuperar de uma guerra que nunca deveria ter começado. Deixamos a palavra final para James Rogers, especialista em geoestratégia e política de defesa, que afirmou isso em entrevista à Times Radio. Os russos não tiveram um bom desempenho. Apontei que conquistaram só cerca de 1% do território ucraniano no último ano. Isso é patético em vários aspectos. Muitas pessoas morreram e muito dinheiro foi gasto dos dois lados. Isso é trágico. O dinheiro pode ser a raiz de todo o mal para alguns, mas pode acabar sendo a falta dele que derrube a Rússia. Após todos os erros discutidos hoje, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, o Ocidente respondeu imediatamente impondo sanções ao país. Levou anos, mas essas sanções parecem finalmente cumprir o que sempre se pretendeu. Essas sanções, somadas aos enormes gastos da Rússia na guerra e à resistência habilidosa da Ucrânia por quase 4 anos, levaram a economia russa à beira da destruição. A Ucrânia talvez não precise esperar muito para que a Rússia deixe a beira do abismo e entre em um colapso econômico sem saída. A Rússia tem uma bomba relógio que ameaça sua própria existência. E ela tem no máximo 18 meses para desarmar essa bomba, antes que sua economia chegue ao ponto de ruptura. Isso de acordo com o economista e Chief Executive Officer da Expertise da Indústria da Ucrânia, Vladimir Vlasiuk.
Em 16 de outubro, Vladimir Vlasiuk afirmou ao Euromaidan Press que o colapso econômico da Rússia é iminente, salvo uma ação drástica do Kremlin. Situação crítica agora. Vlasiuk, que acompanha a economia da Rússia desde o início da invasão, afirmou: eles não podem financiar uma guerra com essa intensidade por muito tempo. Há 3 questões causando grandes problemas para Moscou agora. Primeiro, o déficit orçamentário da Rússia quadruplicou. Esse déficit cresce descontroladamente e nem a Rússia consegue acompanhar. Em agosto, o Moscow Times destacou que a Rússia já superou sua previsão de déficit orçamentário para 2025, apenas 7 meses após o início do ano. O déficit era de 611 bilhões de dólares no fim de julho, segundo o veículo, superando os 4.699 bilhões de dólares. A Rússia previa atingir o déficit só no fim de 2025. A receita menor de petróleo e gás causou o déficit maior, que será tratado em breve. Porém, o Moscow Times aponta que analistas veem o gasto excessivo da Rússia na guerra da Ucrânia como o real motivo. Um analista, o MMI, afirmou que a Rússia precisaria reduzir seus gastos anuais em 20% para tentar recuperar parte do déficit. Isso não vai acontecer, já que Vladimir Putin continua investindo dinheiro em uma guerra que a Rússia não dá sinais de vencer tão cedo. Em setembro, o Free Policy Briefs relatou que o déficit crescente virou o principal desafio da economia russa em 2025. Os números divulgados pelo Moscow Times bateram recordes, sendo 129% maiores do que a meta anual da Rússia, acrescenta o Free Policy Briefs. Um déficit tão grande ameaça esgotar as reservas da Rússia, o que é outro problema que será abordado em breve e que pode, potencialmente, levar a Rússia a emitir mais dívida. Isso só agravará o déficit com o tempo. Lembre-se de que a Rússia pagaria juros sobre dívidas feitas para diminuir seu déficit, como aponta o Brookings. Isso significa que a Rússia estaria trocando um problema econômico por outro, se não conseguir aumentar sua receita nacional a ponto de reduzir o déficit. E isso leva ao segundo dos 3 problemas. A Rússia não consegue gerar receita suficiente para lidar com seu déficit. O déficit da Rússia piora porque ela não lucra o bastante com a venda de petróleo e gás para resolver a situação. Isso fica evidente no impacto que as receitas do petróleo da Rússia estão tendo no orçamento federal do país. Como observa o Instituto de Estudos de Energia de Oxford, as vendas de petróleo e gás da Rússia representam entre 30% e 50% do orçamento federal em qualquer ano. Essas vendas também contribuem, em média, com impressionantes 20% para o Produto Interno Bruto, ou Produto Interno Bruto da Rússia anualmente. Atualmente, segundo a Euromaidan Press, o petróleo russo representa pouco mais de 20% do orçamento federal. Isso mostra que a Rússia não lucra o suficiente com o petróleo para sustentar os gastos de Putin na guerra da Ucrânia. Pelo menos não está mais. Nos primeiros anos da guerra, Putin conseguiu contornar muitas das sanções impostas ao petróleo russo usando a frota fantasma de navios do seu país, que só cresce. Essa estratégia só funcionaria enquanto houvesse tetos de preços. China e Índia, principais clientes da Rússia, aproveitaram suas posições para obter vantagem. Isso fez a Rússia vender seu petróleo por bem menos do que queria. A soma das sanções ocidentais e dos frequentes ataques de drones e mísseis da Ucrânia à infraestrutura energética russa começa a surtir efeito. Em 14 de outubro, a Reuters divulgou que a receita da Rússia com exportação de petróleo e combustíveis caiu para dólares americanos 133,5 bilhões em setembro. É menos do que os Estados Unidos $135,8 bilhões que a Rússia gerou com esses produtos em agosto. Mesmo assim, a Rússia vendeu 5,1 milhões de barris de petróleo por dia, maior volume mensal desde maio de 2023. As maiores vendas de petróleo bruto se devem ao fato de a Rússia vender só 2,4 milhões de barris diários de produtos refinados, devido aos ataques ucranianos às refinarias. A Rússia está sendo obrigada a vender mais produtos baratos e menos caros, reduzindo sua receita com petróleo, afirmou Chatham House em setembro.
O Ocidente poderia realmente fazer a Rússia sentir o impacto ao apertar os tetos de preços até o ponto em que a Rússia basicamente estaria vendendo seu petróleo com prejuízo. Mesmo sem o teto de preço, clientes da frota fantasma da Rússia podem usá-lo para negociar valores mais baixos, o que ainda prejudica a economia da Rússia. A sugestão do veículo se concretizou desde a publicação do seu artigo. Os tetos de preço do Reino Unido e da União Europeia para o petróleo russo caíram de 60 dólares americanos para 47,60 dólares americanos por barril. Isso é mais pressão sobre Putin. E é uma pressão que está forçando o líder da Rússia a agir. O terceiro dos 3 problemas que afetam a economia da Rússia é o esgotamento do Fundo Nacional de Riqueza, que funciona como reserva financeira do país. É um fundo ao qual a Rússia recorre para cobrir déficits ou problemas orçamentários ligados a programas sociais. Putin, determinado a destruir a Ucrânia, retirou bilhões de dólares do Fundo Nacional de Riqueza. Esse é um dinheiro destinado ao povo da Rússia. O quanto Putin já gastou depende da fonte. A Euromaidan Press afirma que o fundo de emergência caiu de 145 bilhões de dólares antes da guerra para 40 bilhões atualmente. O Moscow Times aponta um número menor, dizendo em junho que o fundo caiu para 364 bilhões de dólares no início do mês. Isso representou o menor nível que o fundo atingiu desde 2019. Grande parte do dinheiro, cerca de 69 bilhões de dólares só em maio, está sendo gasto em projetos apoiados pelo Estado, muitos dos quais estão relacionados ao sistema bancário da Rússia. A Rússia também tem retirado dinheiro para ajudar a si mesma com o problema do déficit orçamentário mencionado anteriormente. Esse esgotamento do Fundo Nacional de Riqueza apresenta um grande problema quando combinado com a queda das receitas de petróleo e gás da Rússia. Essas receitas ajudavam a manter o fundo abastecido antes da guerra na Ucrânia. O Moscow Times informa que alguns analistas acham que todo o fundo pode acabar até 2026. Em setembro, a russa The Insider afirmou que esses fundos se esgotariam em um ano. Destacou ainda que, no geral, a receita russa subiu só 28%, enquanto os gastos cresceram 21%. Isso é um grande desequilíbrio. A Rússia não pode sustentar isso por muito tempo se quiser preservar seu Fundo Nacional de Riqueza. Outros comentaristas, como Brian Isling, são ainda mais hiperbólicos. O Fundo Nacional de Riqueza da Rússia, antes orgulho do Kremlin, agora parece um cofre arrombado após um ladrão. Tecnicamente, quase não há mais o que roubar, diz Isling. O esvaziamento desse fundo, mais do que qualquer outra coisa, evidencia as rachaduras na armadura econômica da Rússia. Isso mostra como Putin está roubando do povo russo para financiar uma guerra muito mais longa do que o Kremlin esperava. Qualquer um desses 3 problemas já seria preocupante para a Rússia, juntos ainda mais, convergindo em um tornado econômico que ameaça destruir tudo em seu caminho. Isso é uma catástrofe para Putin. Os sinais do que acontecerá com a Rússia já estão visíveis em todo o país. Nenhum número fecha mais para a Rússia. Já foi dito que as despesas da Rússia aumentam bem mais rápido que sua receita. Vlasiuk explica ao Euromaidan Press o que isso significa para a Rússia daqui para frente. Cada economia tem suas particularidades, mas é importante equilibrar despesas e receitas, afirma Vlasiuk. Quando esse equilíbrio é distorcido, as consequências virão. No lado militar da Ucrânia, a The Economist destaca que as despesas da Rússia aumentaram até 6 vezes em relação ao que eram antes de Putin iniciar sua invasão. A Rússia pretende gastar Estados Unidos $183 bilhões só na guerra da Ucrânia em 2026, o que será 38% do orçamento federal russo do ano. E esse é só o número divulgado pelo Kremlin. Vlasiuk afirma que o valor real pode ser de 229 bilhões de dólares, mostrando, como no déficit da Rússia, que o Kremlin subestima muito o custo da guerra de Putin. Os problemas econômicos da Rússia também ficam evidentes em suas altas taxas de inflação, que estão pressionando o russo médio. Putin achava que não seriam impactados pela chamada Operação Militar Especial. Por que seriam? Essa operação deveria ter acabado em menos de uma semana. Não deveria ter se tornado uma guerra que se aproxima do fim do 4º ano.
Entre setembro de 2024 e setembro de 2025, a inflação mensal da Rússia não ficou abaixo de 8%, segundo a Trading Economics. Foi de 86% em setembro de 2024, subiu para um pico de 103% em março passado e conseguiu cair para 8% em setembro de 2025. Embora a Rússia possa se confortar com o fato de que sua taxa de inflação caiu desde o pico de 2025. 8% ainda é muito alto. A meta de inflação da Rússia é metade disso, e a inflação mensal dificilmente chegará a 4% em breve. Certamente não vai acontecer se as suspeitas de que o Kremlin está subestimando enormemente seus problemas de inflação se confirmarem. Segundo a Euromaidan Press, estimativas alternativas apontam que a inflação na Rússia pode atingir 256%. Impulsionada por sanções, gastos de guerra e aumento de dinheiro, a Rússia costuma distorcer dados econômicos conforme as exigências de Putin. Isso também é visto nas taxas de juros da Rússia. A presidente do Banco Central russo, Elvira Nabiullina, baixou a taxa de juros para 17%. Alguns analistas veem isso como resposta à pressão dos lobbies industriais. Mesmo um estudante de economia iniciante sabe que cortar juros com inflação alta é receita para desastre. Isso reforça a ideia de que há uma inflação alternativa à oficial da Rússia sendo ocultada do público. Vlasiuk acredita que a inflação real na Rússia é bem maior que a divulgada publicamente. A Euromaidan Press diz que o economista calculou a verdadeira taxa de inflação da Rússia usando um índice composto que acompanha tanto os preços ao consumidor quanto os preços industriais. Ele chegou a um número de 256%, que ele espera que a Rússia atinja em algum momento de 2025. A inflação desenfreada, agravada pela invasão de Putin, também afetou o padrão de vida do russo médio. Com preços de 2021, a renda média mensal na Rússia era de $491 americanos. Em 2024, essa renda caiu para Estados Unidos, dólar 383, em valores constantes, segundo o Euromaidan Press. Em última análise, isso significa que os russos, em 2024 e 2025, têm muito menos dinheiro livre para gastar do que tinham antes da guerra. Em 2021, 31% do salário médio russo podia ser gasto com itens não essenciais. Agora é só 14% e esse número deve cair ainda mais se a Rússia não agir para resolver seus problemas econômicos. O que ocorre com a economia quando a população tem menos dinheiro para gastar? As empresas começam a enfrentar muitos problemas. E é exatamente isso que está acontecendo com o setor privado da Rússia neste momento. Sobre o desequilíbrio na economia russa, Vlasiuk destaca uma divisão de 80-20 na economia de guerra criada por Putin. Quem atua no setor militar da economia representa 20%, incluindo soldados contratados e fabricantes de defesa. Para esses 20%, os salários subiram tanto que tiveram ganhos mesmo com os problemas econômicos da Rússia. Mas os outros 80% têm um problema. Eles fazem parte da economia civil russa e seu poder de compra praticamente desapareceu, já que a inflação massiva que já discutimos continua afetando bens essenciais como alimentos. Esses 80% que trabalham nos setores civis da Rússia vão ser muito afetados. Tão afetados que a tensão social vai se tornar um grande desafio para Putin. Não é a época da União Soviética de Stalin, diz Vlasiuk ao Euromaidan Press. Os russos possuem carros, bens e certo padrão de vida. Recusar isso completamente é difícil, mesmo com um impulso ideológico. Agora, agravando esse problema, está o fato de que há pouco que as indústrias russas não relacionadas à guerra possam fazer em relação aos problemas enfrentados por seus funcionários. Como Putin investiu tempo e dinheiro para tornar a Rússia uma economia de guerra, empresas privadas passaram a enfrentar sérias dificuldades, levando ao fechamento em larga escala. No início de 2025, a Euromaidan Press relata que pela primeira vez desde o início das sanções, o número de empresas fechadas foi 15 vezes maior que o de novas registradas. Em setembro de 2025, o veículo informa que existem 317 milhões de empresas registradas na Rússia. Isso pode parecer muito,
mas é o menor número registrado pela Rússia desde 2010. Outros veículos notaram essa tendência no setor privado russo. Em 25 de setembro, o Moscow Times noticiou isso. O Centro de Análise Macroeconômica e Previsão de Curto Prazo, que é um think tank ligado ao Kremlin, afirma que as empresas privadas da Rússia estão enfrentando dificuldades. Empresas que somam 237% da receita da Rússia já estão financeiramente vulneráveis. Esse número deve subir para 325% em 2026. Em outras palavras, um grande número de empresas privadas da Rússia está em risco de falência. A perda dessas empresas agravaria ainda mais os 3 desafios financeiros citados antes. As empresas agora estão gastando 36% de seus lucros para pagar suas dívidas, segundo o mesmo veículo de comunicação. No fim de 2023, era 15%. E, como observou o Insider em 1º de outubro, algumas empresas privadas da Rússia estão tão desesperadas para cortar custos que passaram a adotar semanas de trabalho de 4 dias. Essas semanas de 4 dias não parecem fazer com que russos recebam por 5 dias trabalhados em 4. Segundo o portal, isso é uma forma de desemprego oculto e está se tornando comum em toda a Rússia, pois o setor privado do país está em crise. Isso ocorreu pela transição da Rússia para uma economia de guerra, e a Fundação Carnegie acredita que será muito difícil para o país reverter isso após o fim da guerra na Ucrânia. A desmobilização e o fim da guerra exigirão grande reestruturação da demanda, liberação de recursos da defesa, redistribuição de uma força de trabalho reduzida por perdas e emigração e busca por novas fontes de moeda forte. A publicação Carnegie Política afirma que a Rússia basicamente estaria trocando uma crise econômica por outra, se tentar se afastar da economia de guerra criada por Putin. Seria a 5ª crise desse tipo em 25 anos de governo Putin. Uma crise econômica a cada 5 anos não é um bom histórico para nenhum líder. Esses fatores econômicos indicam que a Rússia tem um prazo claro para sustentar a guerra na Ucrânia no nível atual. Segundo a Euromaidan Press, isso indica quando a Rússia pode ficar sem dinheiro. O prazo é de 12 a 18 meses a partir de agora, o que pode ser já em outubro de 2026. Nessa época, a Rússia enfrentará déficit anual de 72 bilhões de dólares americanos e terá só 69 bilhões de dólares americanos em reservas. Há soluções de curto prazo para esse problema, como imprimir mais dinheiro e usar os ativos restantes do Fundo Nacional de Riqueza da Rússia. Mas não vai demorar muito para que a Rússia enfrente a difícil escolha entre reduzir seus gastos militares, o que beneficia a Ucrânia, ou buscar assistência no exterior. E só existe um país com o poder financeiro que a Rússia precisa e que poderia ajudar nessa situação. Esse país é a China. Segundo Vlasiuk, esse país já recusou. A revista The Economist afirma que o Ministério das Finanças da Rússia já procurou Pequim de chapéu na mão, pedindo apoio, mas a China recusou. Existe a possibilidade de que mude de ideia no futuro. Se isso acontecer, provavelmente será porque a Rússia estará tão enfraquecida que oferecer apoio tornaria o país ainda mais dependente da China do que já é. Isso é ruim para Putin e seu povo, pois a Ucrânia não precisa vencer para a Rússia perder. Sob a ótica geopolítica global, conquistar a Ucrânia fortaleceria a posição internacional da Rússia. Agora, a Rússia enfrenta a perspectiva de se tornar pouco mais do que um estado vassalo da China. Como Putin perseguiu seu sonho com a Ucrânia para um abismo econômico, Ucrânia e Ocidente podem se unir para garantir o colapso assim que outubro de 2026 chegar. As sanções devem ser mantidas e ampliadas. Qualquer alívio reduz a pressão sobre a Rússia. O Ocidente deve fornecer mais armas e munição à Ucrânia para que o país continue lutando enquanto a economia russa enfraquece. Não se pode esperar que isso aconteça. A Euromaidan Press diz que a Rússia já está presa em uma armadilha econômica. O aperto dessa armadilha forçará a Rússia ao ponto de ruptura. Se há algo que a Ucrânia mais precisa, mas nunca consegue o bastante, são sistemas de defesa aérea. Com a Rússia intensificando sua campanha aérea, as defesas aéreas podem ser o fator decisivo. Isso permite que a Ucrânia resista tempo suficiente para que seus próprios ataques de longo alcance realmente façam efeito. E o Reino Unido acaba de estender uma enorme ajuda.
O Reino Unido mudou o rumo da guerra a favor da Ucrânia ao entregar mísseis Martlet meses antes do previsto. A Ucrânia agora possui recursos para enfrentar uma provável nova ofensiva aérea russa, enquanto a guerra entra no quarto inverno. Em 11 de outubro, a Interesting Engineering informou que o Reino Unido entregou centenas de seus mísseis leves multifunção, conhecidos popularmente como Martlet, para a Ucrânia, como parte de um acordo de 215 bilhões de dólares americanos. Reino Unido e Ucrânia desenvolvem armas para derrotar Vladimir Putin. O Ministério da Defesa do Reino Unido divulgou um comunicado com uma citação do ministro da Prontidão de Defesa, Luke Pollard. O Reino Unido reforça nosso compromisso firme de ajudar a Ucrânia contra a invasão ilegal da Rússia. Este ano, gastamos 45 bilhões de libras, cerca de Estados Unidos dólar, 6 bilhões em apoio militar à Ucrânia, valor recorde. A mensagem para Putin é clara. O Reino Unido apoia totalmente a Ucrânia. Em vídeo de 19 de outubro sobre o acordo, Wes O'Donnell traz mais números. Ele afirma que a Ucrânia receberá 5.000 mísseis Martlet e lançadores Rapid Ranger necessários para usá-los. Essa entrega inicial não será dos 5.000 completos, mas há um bom motivo para isso. O Reino Unido deveria entregar os Martlets à Ucrânia em 5 meses. Adiantou-se ao cronograma para garantir que a Ucrânia tenha acesso aos mísseis necessários para se defender da agressão aérea da Rússia durante o inverno de 2025. Como O'Donnell aponta, o Reino Unido oferece à Ucrânia importante reforço em defesa aérea de curto alcance, enquanto a Rússia se prepara para seu tradicional ataque anual de mísseis no inverno. O anúncio da entrega ocorreu poucos dias antes da Marinha Real do Reino Unido confirmar que o Martlet completou os últimos testes diurnos e noturnos. O míssil provou estar pronto para o combate ao derrubar drones do céu. Primeiro em uma missão na costa do país de Gales e depois durante um teste na região mediterrânea da França. Os mísseis não deixaram nada além de destroços, segundo a Marinha Real. E não é só a Ucrânia que vai recebê-los. O Reino Unido cria seu estoque de Martlets e vende parte para a Índia em acordo de quase 470 milhões de dólares. Esse não é um míssil de defesa aérea comum que a Ucrânia recebeu. Não é um míssil que o Reino Unido retira de estoques antigos para dar à Ucrânia em vez de desativar. O Martlet é uma arma operacional usada pela primeira vez em 2021 com capacidade total declarada só em outubro de 2025. Com a ajuda da Ucrânia, o Reino Unido construiu um míssil caça-drones que parece ter sido feito sob medida para combater os constantes ataques de longo alcance que a Rússia realiza contra a Ucrânia. O Martlet não serve apenas para tornar a Ucrânia mais forte. O Reino Unido sinaliza a Putin que compreende a estratégia russa para uma possível guerra com a OTAN e já desenvolve armas para enfrentá-la. Mas isso é para o futuro. A Ucrânia ficará satisfeita ao receber as primeiras centenas de Martlet de um grande carregamento. Destaca-se que o Reino Unido forneceu mísseis Martlet à Ucrânia por seu programa oficial de doações e criou um financiamento separado para futuras exportações de mísseis. Isso não é só ajuda militar, mas resultado de uma parceria crescente que será detalhada depois no vídeo. Por ora, saiba que foi um acordo de mais de 2 bilhões de dólares que beneficiou o Reino Unido e deve beneficiar a Ucrânia. A Interesting Engineering destaca que o acordo integra uma estrutura conjunta entre Reino Unido e Ucrânia. Isso gerou 200 empregos na Irlanda do Norte e sustentou outros 700 na cadeia de suprimentos da Martlet. O principal fabricante de drones da Ucrânia, UQR Spec Systems, investiu quase 270 milhões de dólares na criação de fábricas no Reino Unido, gerando mais 500 empregos. Isso é uma troca total, um quid pro quo. E esse tipo de parceria vai deixar Putin abalado. Falando em ficar apavorado, Putin não vai gostar nada de saber o que o Martlet traz para a Ucrânia. Em um relatório que confirma que o míssil atingiu plena capacidade operacional, o Navy Lookout afirma que cada míssil Martlet é capaz de atingir velocidades de Mach 15. Ele é guiado por laser pelo atirador para garantir que acerte qualquer alvo mirado. Valorize essa velocidade. Apesar de muitos mísseis russos serem supersônicos, o drone Shahed usado pela Rússia contra a Ucrânia não é.
Mesmo o Gerin-3, movido a jato, sobre o qual o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais relatou em maio, nem chega perto. Relatos indicam que esse drone alcança até 3.728 milhas por hora. O Martlet supera essa velocidade máxima, o que significa que até mesmo os drones russos de longo alcance mais avançados não têm chance de escapar quando os Martlets estão em sua cola. A Interesting Engineering destaca que o Martlet foi desenvolvido do zero para derrubar alvos mais lentos. Drones estão entre eles. O míssil também atinge aeronaves voando baixo e helicópteros. Isso é ótimo para a Ucrânia. Assim, seus defensores podem focar sistemas de defesa aérea mais rápidos e potentes, como os Patriots dos Estados Unidos da América, contra mísseis e caças russos. Enquanto os Martlets eliminam ameaças menores e numerosas, cada míssil Martlet pesa cerca de 13 quilos. A Interesting Engineering destaca que o baixo peso é essencial para a portabilidade do míssil e de seu sistema de lançamento. Como será explicado, um Martlet alcança até 8 km, sendo ótima defesa aérea de curto alcance. Segundo o portal, isso pode cobrir a lacuna entre os Manpads de curto alcance e sistemas médios, como o Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System, ou IRIS-T. Ele usa orientação por feixe de laser, ESALCOS, garantindo mira precisa e alta resistência a interferências. A Ucrânia ficará satisfeita com o baixo custo do Martlet. O'Donnell afirma que o país pode disparar vários deles. Como um míssil Patriot custa cerca de 4 milhões de dólares, o Martlet é bem mais barato, com fontes estimando seu valor em dezenas de milhares de dólares por unidade, tornando-o uma opção muito mais econômica para a Ucrânia se defender de drones e mísseis inimigos. Quanto mais barato o armamento, mais a Ucrânia poderá usar contra a Rússia. No entanto, pode não ser o míssil em si. Esse é o verdadeiro destaque aqui. Segundo O'Donnell, o Martlet pode ser lançado de caminhão, barco ou lançador portátil apoiado no ombro. Isso nos leva à segunda parte do acordo entre Ucrânia e Reino Unido, o Rapid Ranger. Sem esse sistema de entrega vital, a Ucrânia não conseguiria usar os 5.000 mísseis Martlet que vai receber. E com o Rapid Ranger, a Ucrânia ganha uma imensa portabilidade para acompanhar a velocidade e o poder de seus novos mísseis. Valleys, empresa de Belfast, responsável pelo Martley e o Rapid Ranger, diz que o lançador pesa menos de 500 kg, o que o torna instalável na maioria dos caminhões da Ucrânia. O sistema também pode detectar alvos que se aproximam a pouco mais de 15 km de distância e é capaz de neutralizar esses alvos usando mísseis Martlet assim que eles estiverem a até 70 km. Valleys acrescenta que o Rapid Ranger é altamente automatizado, sugerindo que o novo lançador da Ucrânia pode rastrear alvos e lançar mísseis com intervenção humana mínima. Também pode ser integrado a outras armas e sistemas de defesa aérea da Ucrânia. O sistema versátil pode ser integrado a uma estrutura de força em rede, coordenada com sistemas de alerta antecipado e comando e controle C2. E é capaz de integrar e disparar uma variedade de mísseis, incluindo o Starstreak e o Lightweight Multi-Role Missile da Thales, afirma Valleys. O Lightweight Multi-Role Missile é o Martlet. Sobre o Starstreak, é mais um benefício para a Ucrânia. A Ucrânia recebeu um estoque desses mísseis em 2024, com seus soldados treinando para usá-los desde 2022. O que a Ucrânia ganha com o Rapid Ranger é tanto um veículo de lançamento para seus novos mísseis, quanto um que tornará os Starstreaks, que ainda não foram usados, ainda mais eficazes contra a Rússia. A Defesa Express acrescenta que o Rapid Ranger possui mira eletroóptica, provavelmente referindo-se ao laser já citado. A Ucrânia ainda pode usar um radar extra. Presumivelmente, esse radar vai aumentar o alcance de detecção do Rapid Ranger, o que abre a possibilidade de o Rapid Ranger detectar um drone a uma grande distância. Assim, operadores ucranianos podem posicionar o lançador antecipadamente. E é na palavra dirigir que a importância do Rapid Ranger para a Ucrânia fica clara. A portabilidade é central no sistema, permitindo que a Ucrânia o leve para onde acredita que a Rússia possa atacar com bombardeios de drones. É importante também considerar o que essa mobilidade representa defensivamente. Após repelir ataques aéreos russos, um sistema de defesa aérea estático pode ser atacado por artilharia e drones.
Com o Rapid Ranger, a Ucrânia pode lançar quantos mísseis Martlet quiser. Antes de sair rapidamente, a Rússia terá dificuldade em retaliar. A mobilidade do Rapid Ranger dificulta acertá-lo em comparação a sistemas fixos. Destruí-lo dependeria mais da sorte que da habilidade. Como O'Donnell aponta, ele é rápido, bem conectado e muito móvel. Sistema de defesa aérea capaz de surgir, atacar e se mover antes que os russos percebam o ataque. Ele diz que as capacidades de rede desse lançador podem se tornar vitais para a futura estratégia de defesa aérea da Ucrânia. Vários Rapid Rangers podem se conectar e compartilhar dados de alvos, o que O'Donnell diz que cria uma rede de zonas de proteção sobrepostas. Ou seja, a Ucrânia talvez nem precise levar o Rapid Ranger até o local da ameaça. Os dados de alvo podem ser enviados a outro Rapid Ranger mais próximo da zona de ataque. E isso será tudo o que é necessário para que os Martlets sejam lançados. Dizer que o Reino Unido fez uma grande entrega à Ucrânia é um eufemismo. Com centenas de mísseis, Martlet e vários Rapid Rangers indo para a Ucrânia e mais previstos até 2026, o país ganha uma nova arma defensiva, tornando os ataques aéreos russos menos eficazes. O Martlet é mais importante do que muitos imaginam, e estes são os motivos. O vídeo já citou a parceria entre Reino Unido e Ucrânia, que possibilitou essa entrega. Essa parceria pode ser a pior consequência para Putin, pois mostra o compromisso total do Reino Unido com a sobrevivência da Ucrânia contra a Rússia. A entrega de Martlets reforça ainda mais a relação entre Reino Unido e Ucrânia. Interessante, diz a engenharia. É também a arma mais recente da parceria centenária entre os dois países. Apesar do nome hiperbólico, a parceria de 100 anos sempre quis mostrar a confiança do Reino Unido em um futuro pleno para a Ucrânia. A parceria foi criada em janeiro, quando o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, viajou à Ucrânia para oficializá-la. Sob a parceria de 100 anos, o Reino Unido trabalhará com a Ucrânia em avanços em produtos científicos e tecnológicos, sob os quais se enquadra o Martlet. Os dois países reforçaram a colaboração militar, criando um quadro de segurança marítima nos mares Negro, Báltico e de Azov para combater a agressão russa. O Reino Unido chegou a se comprometer a criar um sistema de verificação de grãos que pode ser usado para filtrar o grão ucraniano roubado que a Rússia tenta importar para o Reino Unido. Como Starmer destacou ao assinar os documentos de parceria, não se trata apenas do presente. Também se trata de um investimento em nossos dois países para o próximo século, reunindo tecnologia, desenvolvimento, avanços científicos e intercâmbios culturais, e aproveitando a inovação fenomenal demonstrada pela Ucrânia nos últimos anos para as próximas gerações. A criação da parceria de 100 anos foi apenas o primeiro passo para o Reino Unido, assumindo voluntariamente o papel de liderar outras nações em seu apoio à Ucrânia. Vários outros passos foram dados desde então. Por exemplo, o Reino Unido liderou a criação da Coalizão dos Dispostos, um grupo de parceiros europeus da Ucrânia. Essa coalizão, além de apoiar a Ucrânia na guerra com a Rússia, declarou querer ser responsável por garantir a segurança do país. Se um acordo de paz adequado for assinado com a Rússia, Starmer deixou claro o que essa coalizão pode significar para o futuro. O Reino Unido está pronto para apoiar com tropas e aviões, junto a outros países. A Europa deve fazer o trabalho pesado, disse Starmer em março. Embora alguns possam ver isso como o Reino Unido tentando agradar o presidente dos Estados Unidos da América, Trump, que era decididamente anti-Ucrânia em março, a questão vai muito além disso. A Europa assumir o trabalho pesado era tanto para reforçar a parceria de 100 anos do Reino Unido com a Ucrânia, quanto para mostrar a Trump que estava pronta para mais responsabilidades. Após anunciar a coalizão dos dispostos, o Reino Unido liderou esforços para ampliar o apoio à Ucrânia, como afirmou o Conselho Atlântico. Isso tem ocorrido o ano inteiro, com o Reino Unido atuando principalmente nos bastidores, para ajudar o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a reparar os danos causados pela sua turbulenta reunião com Trump e o vice-presidente dos Estados Unidos da América, J.D. Vance, em fevereiro. O Conselho Atlântico destaca que o Reino Unido está entre os principais apoiadores individuais da Ucrânia desde o início da invasão de Putin. Além da ajuda militar, o Reino Unido apoia a Ucrânia com inteligência, cibersegurança e respostas a ameaças híbridas da Rússia, segundo o veículo. Essa não é uma parceria apenas no papel.
O Reino Unido está dedicado a fazer tudo o que pode para fortalecer a Ucrânia. Assim como a chegada antecipada dos Martlets é mais um exemplo, e falando sobre a entrega dos Martlet, O'Donnell diz: isso é diplomacia industrial em seu melhor. O Reino Unido reforça sua defesa, a Ucrânia adianta interceptores e a Rússia sofre explosões. É exatamente sobre isso que uma boa parceria de defesa deve ser. O Reino Unido, ao apoiar e cumprir promessas, serve de exemplo para outros aliados da Ucrânia. O que precisa ser feito para garantir que a Rússia não vença essa guerra? Segundo O'Donnell, o envio antecipado dos Martlet, junto com os mísseis Storm Shadow e tanques Challenger 2 do Reino Unido, consolidou a Grã-Bretanha como principal aliado proativo da Ucrânia. Quem sabe para onde o Reino Unido está indo? Outros podem seguir, o que seria bom para a Ucrânia no futuro. Quanto ao impacto mais direto da chegada antecipada dos Martlet, a Ucrânia vem clamando por mais sistemas de defesa aérea há muito tempo. Voltando ao dia 24 de novembro de 2024, Zelensky destacou que proteger os céus da Ucrânia é crucial para o país ter chance real de vencer a guerra contra a Rússia. Naquela época, a Rússia havia lançado 800 bombas guiadas, 460 drones de longo alcance e 20 mísseis contra a Ucrânia na semana anterior. Desde então, só piorou. Quase um ano depois, a campanha aérea da Rússia contra a Ucrânia está mais forte do que nunca. Em 17 de outubro, o Guardian noticiou que a Rússia lançou 1.400 bombas planadoras, 92 mísseis e 3.000 drones contra a Ucrânia entre 5 e 12 de outubro. Basta comparar com os dados semanais de novembro de 2024 para ver como a escalada é clara. Putin adotou sua nova tática favorita contra a Ucrânia, usando mais de 6 vezes o número de drones, cerca de 600 bombas extras e 72 mísseis em uma semana. Com o avanço da guerra para o inverno e a queda da eficácia das operações terrestres, os bombardeios aéreos devem se intensificar ainda mais. Para a Ucrânia, a chegada antecipada dos Martlets do Reino Unido veio em ótima hora. Como O'Donnell aponta, essa entrega aconteceu no momento perfeito. Com a chegada do inverno, a Rússia tradicionalmente intensifica seus ataques com drones e mísseis. Eles atingem usinas de energia, infraestrutura de aquecimento e residências civis. A Ucrânia precisa estar pronta para isso, por isso pediu por mais sistemas de defesa aérea por tanto tempo. Com o apoio do Reino Unido, a Ucrânia estará mais preparada para enfrentar a ofensiva de inverno da Rússia. Com sorte, mais sistemas de defesa aérea podem chegar à Ucrânia. Em 20 de outubro, o político informou que Estados Unidos da América e Ucrânia devem assinar contrato para entregar 25 sistemas de defesa aérea Patriot à Ucrânia. Os sistemas Patriot não chegarão todos juntos, como Zelensky observa. A dificuldade está na fila de produção, composta por países com contratos assinados. Receberemos os 25 sistemas em diferentes quantidades por ano, disse Zelensky, acrescentando que a Casa Branca pode alterar a ordem se houver vontade política. Foi mencionado anteriormente que o Reino Unido está tentando liderar quando se trata do apoio à Ucrânia. Talvez este seja o exemplo ideal para o restante da Europa seguir o Reino Unido. Se países que vão receber sistemas Patriot deixarem a Ucrânia passar na frente, suas defesas aéreas ficarão formidáveis. Mais Patriots e milhares de Martlets ajudarão a Ucrânia a superar um inverno difícil. E quanto mais tempo a Ucrânia resistir, maior a chance de a Rússia entrar em colapso. Esse colapso pode já estar ocorrendo. Até propagandistas de Putin estão se voltando contra ele. Como uma das vozes mais reconhecidas da Rússia foi forçada a admitir que a Rússia subestimou a Ucrânia. A guerra pode nunca acabar, e são os porta-vozes de Putin que estão transmitindo essa mensagem, como você verá em nosso vídeo. E se você gostou deste vídeo, não deixe de se inscrever no The Military Show para mais reportagens sobre os frutos da parceria entre o Reino Unido e a Ucrânia.